Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, à primeira vista pode parecer um pouco pessimista, mas que talvez seja, na verdade, um dos manuais de sobrevivência mais realistas já escritos, o capítulo 10 de Eclesiastes. É um capítulo fascinante, realmente. Sim, e olha, a gente está se baseando aqui em anotações de duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida atualizada. E a nossa missão hoje é testar uma ideia. Será que esse capítulo é menos sobre a desgraça do mundo e mais sobre como navegar nas imperfeições dele com inteligência? Exato. É um guia prático, né? Para lidar com a tolice, a injustiça, o risco perfeito. E ele já começa com uma imagem, nossa, inesquecível. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Isso é brutal. Vamos desembrulhar o que essa imagem realmente significa no dia a dia. Essa imagem da mosca no perfume me impacta muito pela desproporção. É isso. Não é um quilo de lixo. É uma mosca. Como uma coisinha tão pequena pode anular completamente algo tão valioso. É um alerta quase aterrorizante sobre a fragilidade da reputação. Exatamente. O que fascina aqui é essa simetria. Você pode passar anos construindo uma carreira, uma reputação de integridade, de sabedoria, e um único deslize, uma pequena tolice, pode azedar tudo. Ah, sem dúvida. É uma lição sobre a necessidade de uma vigilância constante, sabe? A sabedoria não é um troféu que se conquista e se guarda na prateleira. Ela é frágil, precisa ser mantida ativamente. Então a grande sacada aqui não é só ser sábio, mas proteger essa sabedoria. É como ter um vaso de cristal. O valor não está só em possuí-lo, mas em não deixá-lo cair. Ótima analogia. A reputação é construída em anos e destruída em segundos por um post infeliz, um comentário impensado. A mosca hoje pode ser digital. Perfeito. E o texto continua a diagnosticar a fonte do problema. No versículo 2 ele diz: "O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda." E é importante entender isso, né? Não tem nada a ver com política moderna. Certo, é simbólico. Totalmente. Na cultura da época, a direita simbolizava força, habilidade, favor. A esquerda era o lado da fraqueza, do desajeitamento. Ou seja, é uma metáfora sobre a inclinação natural. O sábio tende instintivamente para o que é eficaz, correto, forte. O tolo, mesmo sem querer, se inclina para o erro, para a complicação. Versículo 3 diz que, quando o tolo anda pelo caminho, ele mostra a todos que é mesmo um tolo. Suas ações, seu jeito de falar, de andar, tudo denuncia. A tolice é barulhenta, ela se exibe. Enquanto a sabedoria muitas vezes é silenciosa e observadora. Exatamente. Certo. Isso nos leva a uma questão complexa. Se o mundo está cheio de tolos barulhentos, inclusive em posições de poder, como a pessoa sábia sobrevive? E o versículo 4 parece dar um conselho, um tanto surpreendente. Surpreendente é uma boa palavra. Ele diz: "Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas." Confesso que esse conselho me incomoda um pouco. Não deixe o seu lugar só meio passivo, quase como conformismo. Eu entendo essa leitura. É sabedoria ou é um convite à submissão numa situação que pode ser tóxica? Onde fica a linha? Essa é a pergunta-chave. E eu acredito que o texto não está pregando submissão, mas estratégia. A reação impulsiva seria o quê? Pedir demissão, bater a porta, criar um confronto. Sim, o caminho mais fácil para o ego, talvez. Pode satisfazer o ego no momento, mas raramente resolve o problema. A sabedoria aqui é apresentada como inteligência emocional. É sobre autocontrole. É saber a hora de engolir o orgulho para não piorar a situação. A calma, o ânimo sereno não é fraqueza, é uma ferramenta de poder. É desarmar a situação, tirar o combustível da fogueira da ira do chefe. É uma tática de longo prazo. Exatamente. É uma sabedoria de trincheira. E o autor sabe por que essa tática é necessária, porque ele logo em seguida descreve a realidade do mundo. E aqui o texto fica muito interessante. Ele diz ter visto um mal debaixo do sol. Um erro que procede dos governantes. Ah, sim. A parte que ele diz,
O tolo posto em grandes alturas e os ricos assentados em lugares baixos. Isso. E ele continua. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. Essa imagem da inversão social completa me lembra muito o debate atual sobre meritocracia. Faz todo sentido. Parece que o autor há milhares de anos já estava apontando que o sistema muitas vezes não recompensa os mais capazes ou os mais nobres. É uma crítica social afiadíssima. Ele está validando a nossa percepção de que o mundo é, muitas vezes, absurdo e injusto. Não é um chamado à revolução, mas um reconhecimento frio da realidade. Um reconhecimento de que as posições de poder nem sempre são ocupadas por mérito. Exato. Às vezes o tolo está no cavalo e o príncipe a pé. Entender isso é o primeiro passo para navegar nesse ambiente sem se frustrar ou se destruir. E essa ideia de lidar com o líder injusto me faz pensar sobre risco. Parece que o autor continua nessa linha, mas agora falando das consequências diretas das nossas próprias ações. Ele entra numa série de provérbios. Sim, ele muda da observação social para a lei de causa e efeito. Quem fizer uma cova, cairá nela. Quem arromba um muro, uma cobra o morderá. São metáforas para ações que carregam um risco inerente, né? Se você cava uma armadilha para alguém, o risco de você mesmo cair nela é alto. Se você arromba um muro, pode encontrar perigos inesperados como uma cobra escondida. São alertas sobre as consequências não intencionais de atos maliciosos ou imprudentes. Mas não é só sobre atos maliciosos, certo? Porque ele continua com quem racha lenha se fere com ela. E quem remove pedras é ferido por elas. Rachar lenha e remover pedras são trabalhos normais necessários. E essa é a virada genial do texto. Ele não está condenando o trabalho ou o risco. Ele está mostrando que toda atividade tem um perigo. O ponto não é evitar o risco. Mas gerenciá-lo com sabedoria. Perfeito. E isso nos leva direto ao clímax dessa sessão, o versículo 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Adoro essa analogia do machado cego. É a diferença fundamental entre estar ocupado e ser produtivo. Muita gente se orgulha de pôr mais forças, de trabalhar até a exaustão. De suar a camisa. Exato. Mas o autor aqui está dizendo que isso sem preparação é tolice, não virtude. É uma crítica direta à cultura do esforço bruto. A sabedoria não é trabalhar menos, mas trabalhar de forma mais inteligente. É um momento de pausa para afiar o corte. É o planejamento, a estratégia, a aquisição da habilidade correta antes de começar a tarefa. A sabedoria torna o esforço eficaz. Isso. O tolo pega o machado cego e tenta compensar com força bruta. Ele se esgota e consegue pouco. O sábio investe 10 minutos afiando a lâmina para fazer o trabalho na metade do tempo e com menos esforço. E o esforço inútil parece ser um tema recorrente. O foco, então, muda para o uso das palavras. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas a boca do tolo é a sua própria destruição. Sim, o contraste continua. A fala do sábio é construtiva, gera boa vontade. A do tolo é autodestrutiva, e o texto explica o porquê. O tolo multiplica as palavras. Ele fala sem parar, como se soubesse de tudo, ignorando a profunda incerteza do futuro. É a pessoa que tem opinião sobre tudo, mas conhecimento sobre nada. A sabedoria, então, estaria em reconhecer os limites do próprio conhecimento, em falar menos, mas com mais propósito. Exatamente. E a consequência dessa tolice falante esforçada é descrita de forma quase cômica no versículo 15. Ah, essa parte é genial. O trabalho dos tolos, a cada um deles, fatiga, pois não sabem como ir à cidade. É muito bom. É a versão bíblica da pessoa que passa o dia inteiro em reuniões que não levam a lugar nenhum. Muito esforço, zero resultado. Eles se cansam terrivelmente, mas não chegam a lugar algum. É um esforço sem direção, como não saber o caminho para o centro da cidade. Todos nós conhecemos alguém assim. E o fascinante é que não é só um cansaço físico, é uma fadiga existencial. Boa. O trabalho do tolo é exaustivo porque não tem propósito. E essa imagem do esforço inútil se conecta perfeitamente ao que vem a seguir: a liderança. Um líder tolo cansa toda uma nação. Sim, a comparação é direta. Primeiro, o cenário do desastre.
Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes banqueteiam de manhã. E depois o ideal. Feliz de ti, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem a seu tempo para se fortalecerem e não para se embriagarem. A criança aqui não é necessariamente sobre idade, mas sobre imaturidade, falta de disciplina. Um líder que banqueteia de manhã é aquele que busca o prazer imediato antes da responsabilidade. E a consequência disso vem logo depois. A consequência lógica. Por causa da preguiça, o teto desaba. Por causa das mãos frouxas, a casa tem goteiras. Então, o teto que desaba é uma metáfora para o colapso da nação, da organização ou até da nossa vida pessoal, quando a liderança, seja de um rei ou a nossa própria, é preguiçosa e indisciplinada. Perfeitamente. Todos esses versículos formam um único argumento poderoso. A liderança imatura e a preguiça pessoal levam à decadência, à ruína. Em contraste, a liderança disciplinada, que come para se fortalecer, ou seja, que age com propósito, traz estabilidade e prosperidade. Certo. O cenário está bem claro. O mundo é injusto, o esforço bruto é inútil, a fala descuidada é perigosa, a má liderança leva à ruína. Parece bem sombrio. Mas aí o versículo 19 parece mudar completamente de tom. Sim, é uma virada interessante. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. O que está acontecendo aqui? É ironia? Eu não vejo como ironia, mas como um toque de pragmatismo radical. Depois de pintar esse quadro complexo, o autor ancora a discussão na realidade material. Ele não é um asceta que nega os prazeres da vida. Ele reconhece que nesse mundo imperfeito, a alegria, as festas, o vinho é uma parte válida da experiência humana. E a parte do dinheiro? O dinheiro dá conta de tudo. Essa é uma frase que pode chocar. E é para chocar. Mas se a gente conectar o contexto, ele não está dizendo que o dinheiro compra a felicidade. A nota de estudo da Bíblia Roma diz que o dinheiro tem a capacidade de produzir o resultado desejado. Entendi. É uma observação prática. No mundo material, o dinheiro resolve problemas materiais. O teto com goteiras precisa de um conserto, e o conserto custa dinheiro. Ele está sendo realista sobre a utilidade do dinheiro como ferramenta. Faz sentido. É o realismo do manual de sobrevivência. Não adianta só ter sabedoria se a sua casa está caindo. E para fechar o capítulo, ele nos dá um último conselho que parece mais atual do que nunca. Atualíssimo. Nem mesmo em pensamento fale mal do rei, nem no seu quarto amaldiçoe o rico, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz. E o que tem asas poderia contar o que você disse. Essa é a lição final sobre a prudência. É um aviso hiperbólico, poético, de que palavras descuidadas, mesmo as ditas em segredo, têm um jeito de vazar. A metáfora das aves do céu é poderosa, a informação viaja, os muros têm ouvidos. Hoje, as aves do céu são os microfones dos nossos celulares, os algoritmos que leem nossas mensagens, um print de tela enviado para a pessoa errada. A vigilância é real. Exatamente. Num mundo onde os poderosos têm grande alcance e os meios de vigilância são onipresentes, a discrição não é covardia, é uma estratégia de sobrevivência. É o arremate perfeito para a mensagem de todo o capítulo. Seja sábio, seja habilidoso, trabalhe de forma inteligente, mas acima de tudo, seja prudente. Saiba quando falar e, mais importante, quando calar a boca. Até dentro da própria cabeça. Isso. Então, recapitulando o nosso mergulho, o capítulo 10 de Eclesiastes realmente se revela um guia de sobrevivência. Ele nos mostra, através de metáforas como a mosca morta, o machado cego e o teto que desaba, o enorme peso das nossas pequenas escolhas. E da nossa preparação, da nossa prudência. É uma visão de mundo honesta que não foge das injustiças. Ele reconhece que tolos chegam ao poder, que o esforço nem sempre é recompensado, mas mesmo assim defende a sabedoria, a habilidade, o autocontrole como as melhores ferramentas que a gente tem. Para navegar nesse mundo complexo e ainda assim encontrar momentos de alegria e eficácia. Exatamente. E isso nos deixa com um último pensamento para reflexão. O texto adverte contra criticar os poderosos, até mesmo em pensamento, por medo que as aves do céu levem a mensagem. No nosso mundo de redes sociais,
onde cada pensamento pode ser transmitido instantaneamente e arquivado para sempre, o que essa antiga advertência nos ensina sobre a linha tênue que separa a crítica corajosa e necessária da imprudência autodestrutiva. Onde a sabedoria traça essa fronteira hoje? Uma excelente pergunta para se pensar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.